objetivo dessa aula é ensinar a vocês como aplicar o comando if e o seu complemento else quando necessário. Nesse exemplo, eu demonstrarei o funcionamento então do comando if-else. O if, traduzindo aí para o português, significa se. E o if, eu gosto de falar que o if é o comando pelo qual você faz perguntas. E só será executado se a resposta dessa pergunta for verdadeira. Tá? A resposta for verdadeira. E se for falso, cai no else se for necessário. Lembrando que em linguagem C, o verdadeiro equivale ao número 1 e o falso equivale ao número lógico 0. Para mostrar, então, isso que eu acabei de falar para vocês, vamos então digitar o comando if, e no if, entre parênteses, nós colocamos uma sentença, se for o caso. Entretanto, eu falei para vocês que 1 é a verdade e 0 aí é falso. Antes de colocar a nossa sentença, vamos forçar, então, estes números para verificar o funcionamento. Então, a estrutura básica do if é essa. Você tem if, parênteses, pode colocar uma expressão, uma sentença, e dentro da abertura e fechamento de chaves é o que será executado caso a resposta a esta pergunta seja verdadeira. Então, essa é uma estrutura básica. Ah, mas eu gostaria de ver uma estrutura básica do else também, que ele é um complemento, tá? Então, else, pronto, está aqui. Senão, né, significa em português. Então, fica assim. Ó. Então, a estrutura básica do comando if-else é esta que vocês estão vendo aqui. Vamos começar, então, primeiro com if. Bom, já que está o else, deixa o else também, vai, não tem problema não. Vou criar aqui em cima, então, uma variável. Vou criar uma variável de inteira, vou chamar de A. E vou colocar um pouco de vírgula para fechar. E vou pedir que o usuário digite um número. Outra coisa muito importante em linguagem C é o seguinte. Apesar do número lógico 1 ser equivalente a verdadeiro e o 0 falso, em linguagem C nós temos a seguinte interpretação. Qualquer número diferente de 0 é verdadeiro e somente o 0 é falso. Então veremos isso na prática. Vamos lá, vamos pedir para o usuário digitar um número. Então, vamos lá, printf, digite um número. Muito bem. Pedir para o usuário digitar um número, scanf, agora sim, ele vai poder digitar no teclado, %d, que é o tipo de dado, vírgula, o e comercial e o nome da variável, que é a letra A. Muito bem, assim que ele digitou, eu vou usar, olha só, não precisa nem ser uma expressão, vou colocar somente a variável A aqui dentro. Se A, aí o conteúdo de A, for um número diferente de 0, que é o verdadeiro, será executado aquilo que está dentro do nosso comando ou da nossa instrução if. Por exemplo, vamos colocar aqui um outro printf, verdadeiro. Pronto. Somente isso. Poderia ser uma frase qualquer. A intenção aqui não é tanto o conteúdo desse verdadeiro. Bom, continuando, já que o else está aí, vamos aproveitar e usar o else também. Não tem problema não, já resolve isso. Vamos também colocar um outro print aqui dentro. Muito bem, então temos o if-else, somente com a variável A, que pode ser interpretada da seguinte maneira. Se o conteúdo da variável A, que é aquilo que o usuário digitar, o número que o usuário digitar, for um número diferente de 0, necessariamente tem que cair a execução do código dentro das linhas, ou uma linha só, que é o caso aqui, delimitada entre essa abertura e fechamento de chaves do comando if. Somente. E depois que executar, o que vai acontecer? Bom, ele não vai executar o else, que o else é uma exceção, é senão, é se o if, a resposta do if não fosse verdadeira. Ele vai vir aqui para a linha de baixo, que não tem nada, por exemplo, na linha 19, e já encerra o código. Acabou, não é executado. Caso contrário,
A pessoa digita, então, o número 0. Se for o número 0, então esse if, que a resposta para ele será falsa, não vai ser executada a instruções internas aqui do nosso if e cairá no else, que é o senão. Então, vamos ver se isso é verdade. Digite um número, vou digitar um número 1. Verdadeiro, ótimo. Então, vamos rodar novamente. Vai cair lá, digite um número, vou colocar menos 1. Olha a teoria, qualquer número diferente de 0 é verdadeiro. Dá um Enter, vai cair aonde? Verdadeiro. Apertei o Enter, deu verdadeiro. Ok, não acredito ainda nisso. Vamos colocar menos 10, não tem problema. Menos 10. Verdadeiro. Então, os números negativos também verdadeiros, porque é diferente de 0. Vamos colocar o número 0. 0, Enter. Falso. Falso. Muito bom. Então, eu posso colocar apenas uma variável, atribuir um valor a esta variável, e eu já consigo verificar o funcionamento do comando if-else. E se não tivesse o else? Simples, se não tivesse o else, vale a mesma interpretação. O if faz pergunta e não tem ponto e vírgula aqui após o fechamento desses parênteses. Cuidado que é um erro muito comum. Então, se eu coloco, por exemplo, um número 0 que cairia no else, o que vai acontecer? Então, a resposta para o meu if será falsa. Bem, se não tem nada, não tem else aqui, não tem o que ser executado. Então, vai cair na linha 15 ou na linha 16 e já vai para o fechamento de chaves do void main, que é na linha 17. Vamos verificar? Então, compilei o meu código. Digito o número 0, que no código anterior cairia no else. Nesse, tem que simplesmente encerrar o código. Está aí, não aconteceu nada, já está pedindo encerramento de código. Então, o else é o senão da língua portuguesa. E o else você não pode fazer perguntas por meio do else, somente por meio do if. É só isso o comando if-else. No demais, são variações desse comando que a gente chama de if encadeado, que eu vou mostrar exemplos para vocês. Vamos aproveitar aqui e usar de operadores relacionais que nós vimos na última aula. Muito bem, vou fazer uma pequena variação deste exemplo. Vamos lá. Vamos colocar assim, se A for maior que 10. Então tem uma sentença, A maior que 10. Então, se o conteúdo da variável A for um número maior que 10, vai cair aqui no meu print verdadeiro. Eu vou deixar sem else por enquanto. Então, se for um número menor que 10, simplesmente encerra o código, compilando e verificando. Vamos colocar 11. Verdadeiro, porque 11 é maior que 10. Ótimo. Então, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar também um para verificar o falso. E se for o número 9? Para pegar bem no limite, tem 9, 10, 11. 9, que é inferior. Simplesmente tem que encerrar o código. Tá aí, não aconteceu nada. Encerramento de código. Agora, vamos para a solução de um simples exercício. Aqui está sendo solicitado que o programador desenvolva o seguinte programa. O usuário deverá adivinhar um número cadastrado entre 0 e 10. Corrigindo aqui, entre 0 e 10. Muito bem, então vamos escrever esse programa. Eu já reaproveitei um trechinho do programa anterior, que foi o exemplo do comando if-else, e iremos precisar do mesmo. Então, eu vou manter a variável inteira do tipo A, coloquei aqui printf. Tente descobrir o número cadastrado no programa. No caso, o número que eu vou deixar cadastrado é o número 5. Ponto print, digite um número entre 0 e 10 para dar uma referência para o usuário. E já peço então para ele digitar um número por meio aqui do comando scanf. Muito bem, então chegou a hora, já que ele digitou, da tomada de decisão. E para ter tomada de decisão, você precisa fazer perguntas. Então, vamos fazer o primeiro if. Nesse primeiro if, eu vou perguntar. Aí você pode criar a estratégia lógica que for mais fácil para você. Eu gosto de chamar esse algoritmo, que é a forma pelo qual você
vai escrever a linha de raciocínio do seu programa de estratégia lógica. Então, vou colocar se a minha variável A for menor que 10, perdão, 10 não, 10 é do programa anterior. Se A for menor que 5, então vamos abrir o bloquinho lógico, tá? Gosto também de chamar esse trecho aqui, abertura e fechamento de chaves do if, do nosso bloquinho lógico do if. Se for menor que 5, o usuário errou, ele não acertou, mas vamos dar uma dica para ele, mandar uma informação aí. Então, vamos dar uma dica para esse usuário, olha, é menor que 5. Então, o que é interessante falar para ele? Falar que o número é maior, tá? O número é maior, porque provavelmente ele digitou 4, 3, 2, 1, um número só não pode ser negativo, né? Que foi colocado no enunciado do programa. Entretanto, se ele quiser, ele pode digitar sim, porque eu não coloquei nenhuma limitação, nenhuma segurança para isso. É possível colocar, mas não é o caso. Printf. Então, só vou colocar o número cadastrado é maior. Deixa essa dica aí para ele. Vou colocar um /n também. Então, fiz a primeira pergunta. Entretanto, ele também pode digitar um número maior, o número que ele digitou. E como eu fico sabendo, por meio do teste, if se A maior que 5, né, usando os operadores relacionais vistos aí na última aula, então se for maior que 5, bloquinho lógico desse if. Bom, se for maior que 5, estamos falando dos números inteiros, ele digitou 6, 7, 8, 9 até o número 10. Vamos dar outra dica para ele, para ajudar o usuário a acertar esse número. Então, neste caso, se ele digitou do número 6 para frente até o número 10, então o número, como dica para ele, tem que ser um número menor que o digitado. Então, o número cadastrado é menor. Bem, a gente poderia deixar aqui o caso do else, se não for um caso e não for o outro, certamente ele digitou o número 5. Mas vamos usar e abusar do if aqui. Usar mais uma vez o comando if. Se A for igual, que é uma comparação, não é uma atribuição, a 5, A é igual a 5, se isso for verdadeiro, então podemos colocar aqui para o usuário uma mensagem que ele acertou o número cadastrado. Você acertou. Vamos comprovar rodando o código? Então vamos lá. Eu acho melhor isso. Vamos digitar o número 1. Bom, sabemos que não é o número 1. Então qual é a mensagem? Vou colocar aqui. Vou diminuir um pouquinho mais, para que nós possamos acompanhar aqui. Ó. Então, o que está acontecendo? Eu digitei o número 1. Agora, está digitado aqui, vai cair no primeiro if. O número 1 está dentro da variável A. 1 é menor que 5? Sim, é verdade, 1 é menor que 5. Então, a mensagem é essa, que o número cadastrado é maior. Tá aí, ó. O número cadastrado é maior e você percebe que o código já é encerrado, porque o primeiro if já deu como verdadeiro. Muito bem, rodando novamente, colocando um número maior que 5 agora. Esse número maior que 5, vamos colocar o número 6. Enter. Bom, passou do número, então tem que dar a dica, olha, o número cadastrado é menor. Enter. Olha lá, o número cadastrado é menor. E agora acertando, colocando o número correto, que é o número 5, o número cadastrado. Você acertou. If else não é nada mais que isso. Simples assim. Agora eu vou fazer uma pequena variação e vocês vão perceber que será gerado um erro de lógica. Vejam só. Eu tenho 3 ifs aqui. Então, como eu havia dito no início da explicação, se eu tenho aqui A menor que 5, A maior que 5, se o número não é nem menor e nem maior, quer dizer que a pessoa acertou o número, então só pode ser igual. Aqui, alguém poderia pensar assim, então ficou simples. Eu deleto esse if daqui, deleto, e penso o seguinte, se não é menor e não é maior,
a pessoa só pode ter acertado o número. Então, eu posso colocar um else, um senão. Vou abrir um senão aqui. Está tudo resolvido. E vou colocar aqui, você acertou. E não preciso de fazer uma nova pergunta. Vou colocar aqui, ó. Você acertou. Vamos ver o resultado disso? Compilando. Vou colocar, por exemplo, o número 1. Está errado. O número cadastrado é o 5. Vamos ver o resultado. O número cadastrado é maior. E você acertou. Mas como é que pode? Não, está errado isso daí. Eu não acertei coisa nenhuma. Então já furou. A estratégia lógica está furada. Compilar novamente e colocar um número maior. Quando você coloca o número 6, por exemplo, olha lá, o número cadastrado é menor. A dica está correta. Colocar somente o número 5. E no número 5, você acertou. Então, para os números maiores que 5 e o número 5 está correto. Porém, para os números abaixo de 5 está errado. É verdade. Vamos analisar novamente o código. É fácil verificar esse erro. Então, olha só. Digitei menos 1, por exemplo. Menos 1 é menor que 5? Sim, é verdade. Então, vai executar os comandos ou o comando que está dentro desse if. Entretanto, também será executado a pergunta desse if. Menos 1 é maior que 5? Falso, não é verdade? É falso. Menos 1 não é maior que 5. Não vai executar o bloquinho lógico interno deste if. Mas olha quem está aqui, o senão. Esse else ele está atrelado a esse if. Se esse if não for verdadeiro, vai executar o senão, que é a exceção deste segundo if da linha 16. É aí que está o erro lógico. Então, nesse caso, eu não poderia ter um senão. Isso é muito importante ficar atento em que momento eu vou usar o senão. Esse é um exemplo típico, né? Um erro típico aí, que as duas perguntas estão corretas e cai no senão e fica errado. A resposta do exercício está errada, tá bom? Tem uma outra maneira que eu posso usar o senão para esse tipo de coisa. Vou fazer do seguinte modo, olha só que interessante. Eu posso colocar um if dentro do outro. Quantos ifs eu quiser, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Dá Enter aqui, ó. Vou criar um else aqui para o primeiro if. Criar uma exceção aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Esquecendo um pouquinho isso aqui embaixo. A é menor que 5. Vamos imaginar que seja falso, tá? Que seja falso. O número é maior. Eu digitei o... Vou até colocar o número correto. Perdão, vamos começar. A pessoa digitou sim o número 5. Então, 5 é menor que 5? Não, é falso. Não vai executar aqui o primeiro if. Vai cair no nosso else, que é no senão. Então, senão, abrir um bloquinho lógico. Só que eu não fiz ainda essa pergunta de A maior que 5. Posso trazer esse if aqui para dentro, ó, não tem problema nenhum. Deixa eu só fazer o meu alinhamento. E o que está acontecendo? Quando eu caio nesse senão, dentro do senão, em seguida, eu já tenho outra pergunta feita por if novamente. Ó. Senão, se A é maior que 5, no exemplo, eu estou considerando que eu digitei sim o número 5. Então, é falso, não pode ser executado. Eu não posso deixar esses dois elses aqui. O que acontece? Se eu fiz o primeiro teste e o segundo teste, esse else eu tiro daqui e coloco neste ponto. Por quê? Já fiz a minha segunda pergunta, ela não foi verdadeira, a resposta dela. Então, eu tenho que cair no else, que aí sim só pode ser verdadeiro. Olha só, repetindo, considerando A, que o usuário digitou o número 5. 5 é menor que 5? Falso. Bom, se é falso aqui, cai nesse senão. Este senão está englobando tanto esse if com essa sentença, com essa pergunta, quanto esse else. Esse else
está atrelado ou alinhado a este primeiro if, por isso que eu gosto de deixar esse alinhamento ou alinhamento de código, tá? Repare, né, ó, else com a letra E, abri chaves, fechei a minha chave, que é desse else. E esse else está alinhado a este if. Existem outros tipos de formatação, tá? Eu particularmente gosto desse. E quando eu caio dentro desse else, olha só, a letra I do if, alinhado com abertura e fechamento de chaves, caso essa sentença seja verdadeira. Senão, se for falso, vai cair neste else. Então, continuando, 5 é maior que 5? Falso. Se é falso, consequentemente, só pode cair nesse else. Mas vamos verificar se está correto mesmo. Então, novamente, digitar o número 1, que é um número, né? Estava dando problema, números abaixo de 5. Olha lá, o número cadastrado é maior. A dica está correta. Novamente. Agora, com o número 6, o número cadastrado é menor. E o número 5. Até agora, tudo bem, tudo correto. Você acertou. Então, está aí, nenhum problema no código sendo realizado de dois modos com duas estratégias distintas, brincando um pouquinho aí com if-else, tá bom? Uma última dica para vocês é a seguinte: quando eu tenho apenas um comando dentro da minha abertura e fechamento de chaves, tá? Essa é uma exceção, eu posso escrever dessa maneira. Pronto. De novo, olha só como ficou if, 3 ifs na sequência. Então, se A for menor que 5, executa o que está na frente. Se for falso, vai para a linha de baixo. De qualquer modo, porém, só será executado cada if. Só será executado cada print na frente deste if ou de cada if se a resposta for verdadeira. Tá bom? Veremos se funciona. Então, um número menor, número 4. Olha lá, dica, o número cadastrado é maior. Novamente. Vou colocar agora o número maior, o 6, somente a dica. O número cadastrado é menor e o número 5. E você acertou. Então, funcionou perfeitamente. Não há problema em ser escrito o código desta maneira também. Agora eu irei mostrar para vocês como aplicar o comando if-else lá no Arduino, na plataforma, no site do Tinkercad. Obrigado e até a próxima aula.